E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Herculano do podcast Se Vira nos 30 Mais. Lembrando que eu não sou psicólogo, psiquiatra, nem influencer. Só sou um cara que gosta de pensar um pouquinho sobre as coisas da vida adulta. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero te convidar a seguir a gente nas nossas redes sociais. Então tá aparecendo aqui o QR Code do nosso Instagram, do TikTok. Segue a gente aí por onde você também tá assistindo. Segue, deixa um comentário, mande pra algum amigo, dê alguma sugestão de tema. Então o que a gente vai falar hoje? Estava eu vindo almoçar na minha casa, entre um turno do trabalho e outro, adoro quando às vezes eu consigo fazer isso. E eu vivi um momento extraordinário, num momento tão banal da minha vida, que era um almoço do dia a dia. Tava eu lá sentado, comendo um feijão, que tava tão gostoso. Então aí foi aquela junção daquele feijão gostoso, com a vista que eu tenho na minha casa, que eu tenho o privilégio de morar com vista a mar, que naquele momento tão simples do meu dia a dia, eu consegui viver um momento tão extraordinário que me fez refletir para esse episódio. Por que será que a gente tem a mania de complicar tanto as coisas, se às vezes o básico já funciona tão bem pra gente? Hoje eu quero te convidar a pensar exatamente sobre isso. Onde é que na sua vida você está tentando enfeitar tanto e talvez o básico já te sustenta? Bom, pra gente falar um pouco desse tema, eu queria lembrar sobre um livro que eu já comentei algumas vezes aqui, que se chama Sociedade do Cansaço. E esse livro, ele traz uma coisa que me chama muito a atenção, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema, que é a cultura da gourmetização, a cultura da performance. Então, a gente vive hoje no mundo que complica muito as coisas, que exige muita performance em tudo que a gente faz. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, antigamente, para fazer uma festa de aniversário, nossa mãe às vezes decidia de última hora, fazia aquele bolo gigante, comprava uns refrigerantes e tava tudo certo. Casamento, a mesma coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia tem mêsversário com tema, tem o pré-wedding, tem a foto de não sei o que lá, tem quando a pessoa fica grávida, tem a festa pra descobrir o sexo, a festa do chá de bebê. Então, tudo hoje virou tudo gourmet. Tem um brigadeiro, mas tem o brigadeiro gourmet. Então, a gente vive uma firulagem de tudo. Eu acho que isso é legal de um certo aspecto, que traz inovações e a criatividade, movimenta a economia, mas por outro lado, acho que traz um pouco de cansaço. E essa performance se estende para tudo. No trabalho, a gente tem que performar, nas redes sociais, a gente tem que performar, até na nossa rotina, nos nossos hobbies, a gente tem que performar. Então, por exemplo, corrida. Tem muitos amigos que correm, um hobby, mas não basta ser um hobby. Então, hoje em dia, as pessoas que correm, elas viraram semi-atletas ou atletas. Então, ninguém corre mais 5 quilômetros. Então, se você perguntar para todos os seus amigos que correm, a maioria deles, 90%, faz uma meia maratona. Então, hoje em dia a régua subiu. Então, para você estar no hobby de correr, você tem que fazer meia maratona. O diferente vai ser quem faz a maratona inteira. Daqui a pouco a pessoa vai ter que fazer 100 quilômetros para poder ser diferente entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, é como se a régua de tudo estivesse subindo absurdamente. Até aqueles memes que a gente vê que fala assim, as Olimpíadas da década de 70, aí mostra a ginasta fazendo um movimento simples assim e ganhando ouro. E aí agora, 2025, a ginasta, aí mostra a ginasta voando e ganhando prata. Então, parece que a régua, ela tá subindo muito. Então, é o que eu falo, a cultura da gourmetização, a cultura da performance, né? Então, isso tudo eu acho que gera um pouco de cansaço, né? Porque o tempo todo a gente é forçado a performar. É como se o básico não desse conta mais das coisas. É como se você estivesse fazendo o simples, é como se você não estivesse se esforçando o suficiente, tá? E é sobre isso que eu queria falar hoje. Será que de fato essa performance excessiva é o que nutre a gente, é o que sustenta a gente? E aí é que eu faço a comparação, a metáfora com o feijão que eu tava comendo, né? Que o feijão, ao mesmo tempo que ele representa a metáfora do comum, do básico, ele também é a metáfora do que sustenta a gente. Então, eu acredito, sinceramente, que o nosso sustento enquanto indivíduo, ele vem das coisas básicas. As coisas extraordinárias, elas de fato acontecem na nossa vida, mas a regra, para cada uma coisa extraordinária que acontece, 300 coisas básicas acontecem na nossa vida. E se a gente for condicionado, que é o que está acontecendo com a gente, a só valorizar, só respeitar e só curtir quando acontecem as coisas extraordinárias na nossa vida, o que acontece? A gente vai perder de degustar os momentos simples do nosso dia a dia, como por exemplo, esse meu momento que eu comentei com vocês, de sentar na minha mesa, olhar a minha vista, comer o meu feijão, que tá uma delícia. Eu acho de fato que o básico é o que mantém a gente em pé. Ter uma rotina que funciona, fazer o seu hobby, a sua atividade física sem precisar performar, sem precisar correr 100 quilômetros. Fazer o seu trabalho de uma forma bem feita e não necessariamente perfeito o tempo todo. Eu acredito, inclusive, que isso pode trazer essa necessidade de performar o tempo todo, ela traz grandes problemas pra gente, porque ela traz uma autocobrança excessiva, ela traz obsessões
Por exemplo, hoje em dia é comum a famosa obsessão pelas rotinas matinais, que inclusive eu tenho. Então é como se a gente fosse obrigado a se sentir competente só se a gente acorda 4 horas da manhã, corre 20 quilômetros, toma um café fitness que a gente mesmo prepara, faz o skincare e tá no trabalho às 7 horas da manhã. Então já começa, aí a pessoa que não segue essa rotina, quando acorda e abre o celular e a pessoa já fez tudo isso, já automaticamente começa a se sentir mal, né? É a pressão por ter experiências instagramáveis o tempo todo. E aí eu queria até contar uma coisa engraçada pra vocês. Tem um casal de amigos que a gente tem um grupo, nós 4, eu, meu marido e esse casal de amigos, que se chama Registrar e Contemplar, né? A piada nossa interna, que primeiro foi referente a uma viagem que a gente fez, que o nosso objetivo era primeiro tirar as fotos pra depois contemplar. Primeiro registrar e depois contemplar. Então fazendo uma alusão a isso, né? Que a gente é uma pressão por ter experiências instagramáveis o tempo todo. Então não vale de nada, né? Se a gente tivesse lá e não tira uma foto que dê pra postar no Instagram, né? Então, como eu disse, isso tudo acaba trazendo implicitamente pra gente uma sensação de cansaço e uma sensação do que o simples, do que o feijão, ele significa que a gente não se esforçou o suficiente. E aí, pra piorar ainda mais as coisas, a gente, além dessa pressão toda por performance, a gente tem uma coisa que é super comum na nossa sociedade que se chama rede social. Além dessa pressão toda, a gente abre o nosso Instagram e vê o tempo todo os momentos extraordinários das pessoas, porque ninguém posta muito dia a dia, né? Posta só os momentos extraordinários. Então a gente começa a olhar para nossa vida, que é composta, assim como de todo mundo, a não ser pra uma pessoa que é uma celebridade, né? A pessoa comum, como a gente, como eu, como você, nossa vida, 99% das vezes é composta por momentos simples. E aí quando a gente abre o Instagram, a gente só vê os momentos extraordinários das pessoas, né? E aí esses momentos extraordinários não são só da celebridade que a gente, da cantora que a gente gosta, da atriz de Hollywood que a gente segue, não, é do seu vizinho, do seu primo, e aí você começa o quê? Se comparar, se frustrar. Eu tenho uma amiga, não sei se ela me escuta, mas eu lembro que ela comentou uma coisa que até hoje eu lembro. Ela disse assim: quando a gente se compara com as pessoas nas redes sociais, é como se a gente estivesse comparando a nossa sombra com o palco da outra pessoa. Porque, como eu disse, a pessoa só está mostrando o melhor dela, só está mostrando os momentos extraordinários dela. E aí o Instagram, ele tem esse defeito de virar essa vitrine de experiências extraordinárias, experiências excepcionais, e a gente sendo ensinado a não valorizar os nossos momentos de simplicidade. Bom, na minha opinião, e aí, isso aí, como eu sempre falo, é uma opinião minha, da minha cabeça, eu acho que o retorno ao simples é um movimento de maturidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O valorizar o simples, não somente esses momentos gloriosos, extraordinários, ele é um movimento de resistência hoje em dia. Então, fazer isso que eu falei do feijão é um ato de resistência. Eu queria convidar você, hoje mesmo, a pegar um momento super ordinário do seu dia e valorizar ele. Não sei se você tá no seu carro, põe uma música que você gosta e valorize esse momento, ou assista um filme que você gosta e valorize ele com a pessoa que tá do seu lado, ou algum alimento que você coma no dia a dia que você gosta, um suco, alguma comida que você gosta, valorize isso, algum livro que você esteja lendo. Queria convidar você a exercitar a sua valorização dos seus pequenos momentos do dia. Eu acho isso formidável. E eu acho que cabe super pra esse podcast falar sobre esse assunto, inclusive sobre essa questão da gente valorizar o simples, porque eu acredito que para as pessoas, conforme elas vão amadurecendo, vão ficando mais velhas, é essencial a gente descobrir que a paz é muito mais gostosa do que a performance. Então eu acho muito válido a gente valorizar um sentar para comer com calma, ter uma rotina estável e valorizar até coisas que a gente bancava como sem graça quando a gente era mais jovem. Eu queria até lembrar aqui, eu já comentei no episódio que a gente falou sobre o sonho da casa própria desse filósofo, chama Gaston Bachelard. É um filósofo francês, se eu não me engano, e ele fala sobre a beleza das pequenas coisas. Ele comenta sobre a beleza das pequenas casas, dos cantos, dos espaços íntimos, que muitas vezes a gente não consegue enxergar pela correria do dia a dia. Então, ele valoriza esses pequenos momentos, esses pequenos nuances da casa, dos espaços íntimos. Assim como o básico que tem, que eu comentei do feijão, eu acho que a gente tem que valorizar um pouco. Eu quero trazer aqui como se fosse um contraponto à cultura da gourmetização e da performance, essa questão da estética do simples. Eu inventei isso agora, essa frase chique aqui. É a estética do simples. Então vamos tentar contrabalancear essa cultura da performance com a estética do simples, com olhar esses pequenos cantos da nossa casa. Às vezes você tá na sua casa, olha um cantinho que te traz alguma recordação. Então vamos valorizar esse simples, eu acho que vale muito a pena. Até porque o básico, o que a gente considera básico pra gente, muitas vezes pode ser um privilégio para outra pessoa, ainda mais lembrando que a gente está no Brasil, que é um país extremamente desigual. Muitas vezes, para uma pessoa poder ter um prato de feijão e ter uma casa,
um teto para morar é um privilégio. Tem dados aqui, que eu até procurei no IBGE, eu achei inclusive muito alto. Fala que até mais de 40% dos brasileiros não tem alimentação adequada todos os dias. Então esse é um número muito alto. E às vezes a gente não valoriza o feijão que a gente come, só valoriza quando a gente vai para aquele restaurante gourmet caríssimo e tem aquela comida firulada. Não que eu não goste, não que não seja válido, mas eu acho que só valorizar esses momentos, a gente perde muito na nossa vida. Como eu disse, 99% da nossa vida são momentos simples. 1% vão ser momentos mirabolantes, extraordinários. Se a gente aprender a só valorizar eles, eu acho que a gente só tem a perder de tantos momentos simples que a gente vive no nosso dia a dia. E outra coisa, como é que a gente sabe o que é básico, o que é essencial? Eu vou dizer minha versão. Eu amo comer fora em restaurantes bons, mas eu sei que se eu não pudesse ir nesses restaurantes caros, comer essa comida gourmet, eu não ia morrer, mas eu morreria se eu não pudesse comer o meu feijão do dia a dia. O que é mais importante pra gente, né? Bom, pra gente fazer o fechamento dessa reflexão, eu anotei aqui algumas coisas. Se tem uma coisa que o feijão de ontem me lembrou, é que a vida não precisa ser extraordinária para ser boa. Às vezes basta ser nutritiva, simples, honesta. A gente cresce achando que precisa gourmetizar tudo. O corpo, o trabalho, a rotina, as emoções. Mas quando a gente desacelera, percebe que o básico não só funciona, como sustenta. Então talvez a pergunta seja, onde na sua vida você pode voltar para o básico? Onde você pode reduzir o seu ruído, a sua firula, o seu excesso? Porque no fim, tem momentos em que um prato de feijão resolve mais coisas do que a gente imagina. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar um pouquinho do Se Vira nos 30. Acabou de acontecer isso comigo, antes de eu gravar esse episódio, e eu nem ia falar disso, mas é uma coisa que eu sempre brinco. Não parece que o celular ele tem vida própria às vezes e ele some do nada? Você tá com ele na mão, de repente você vai procurar, ele some pela casa? Eu juro pra vocês que eu gastei meia hora procurando o meu celular, que tava na minha mão. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a gente já começa a ter demência, senil. Não sei. Mas você já tem essa experiência também? Se você ficou me escutando até agora, vou brincar de novo com os emojis, que teve algumas pessoas que gostaram. Se você ficou me escutando até agora, comenta um emoji de celular pra eu saber quem são as pessoas que estão me escutando até o final, que são os meus fãs de verdade. Enfim, outra coisa que eu queria falar com vocês. Eu acabei de terminar de ler esse livro. Eu já falei algumas vezes. Eu sou assinante de uma editora que chama Tag. Ela me envia uma caixinha super bonitinha todo mês com um livro inédito. E aí me manda um brindezinho também, uma página, algum brindezinho. Eu acho super legal e é bom que eles variam sobre o gênero do livro. Então vai desde de livros de romances a thrillers de terror, enfim, eu acho bem bacana isso. Eu comecei a criar o gosto de leitura depois que eu assinei essa tag, já tô indo pro meu 3º ano de assinatura. E o livro que eu acabei de ler, que foi da tag, ele se chama O Menino que Desenhava Sombras. E eu indico, especialmente pra você que gosta desse tipo de temática. É um livro que se passa em Auschwitz. E assim, é um livro pesado. Eu nunca tinha parado pra... Eu não sou aquela pessoa que assistia aqueles filmes de Segunda Guerra. Eu estudei assim no colégio, a história, tudo. Mas a profundidade que eles comentam aqui sobre as barbaridades que aconteciam de violência me marcaram muito, assim, então na leitura desse livro. Até demorei pra ler ele, acho que eu demorei um mês pra ler esse livro, porque é uma leitura um pouco mais chocante em alguns momentos. Inclusive, o que me chocou muito foi essa questão da normalização com a violência em relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, como foi progressivamente, inicialmente, era só um ódio, um racismo que era só com ofensas, aí começou-se a jogar pedra nas lojas, até o ponto de levar essas pessoas para câmeras de gás de extermínio. Então, como essa questão do ódio, se a gente não barra, como ela vai aumentando até níveis estratosféricos de violência. Então esse livro ele me chamou muita atenção por ser uma coisa que foi do século passado, mas que hoje em dia ainda já pode ser atual, né? E é isso, gente. Então já dei uma indicação de livro pra vocês, comentei aí uma besteirinha e queria agradecer quem me acompanhou até o final. Eu vou falar mais uma vez, eu gosto de ouvir a opinião de vocês para novos temas. Estamos aí caminhando pro final do ano. Semana que vem eu vou gravar meu último episódio do ano. Depois eu vou ficar 2 semanas sem gravar, que vai ser as férias, pros feriados de final de ano. E é isso. Um abraço pra todo mundo. Obrigado por me acompanhar mais uma vez.